Olá, meus amigos. Vamos ver os modelos de organização do trabalho. Falaremos sobre os pensadores da teoria administrativa. Podemos iniciar com a teoria focada no Fordismo e depois evoluiremos até o que é hoje, que é a grande crítica da administração moderna, que é a Escola de Frankfurt. Falando do Fordismo, podemos chegar à conclusão de diversos pontos relevantes. Mesmo que você me diga que a cronologia traz a teoria como algo do passado, eu sempre digo que todo pensamento é evolutivo. E você compreender a teoria e evoluir com ele nos tempos presentes faz com que você tenha uma visão mais ampla, mais organizada e possa criticar mais isso. Tenho com você aqui um ponto importante, falando sobre Fordismo. Você me diz sobre administração científica e eu passo a você o seguinte, a bola para você. A administração científica nasce com Taylor. Taylor consegue estruturar uma forma diferenciada em relação à administração. E faz o quê com essa diferenciação? Traz uma organicidade, traz uma forma estruturada para que você possa entender a melhor forma de produzir. Lembrando que naquela época em que se iniciou as indústrias de forma mais estruturada, as pessoas eram vistas como coisas, né, como uma ferramenta de trabalho. E Taylor acreditava que se organizando essa ferramenta, você teria a possibilidade de trazer o quê? Uma eficácia produtiva, a possibilidade de produzir mais em menos tempo. Dentro desses princípios, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Hoje, o homem pode ser tratado como coisa? Claro que não. E aí vem a evolução desse pensamento. O homem hoje como alguém que contribui, que pensa, que faz a diferença. Na época de Taylor, né, a produção em linha, depois colocada por Ford, fazia grande diferença. Qual era a diferença? A diferença é produzir mais em menos tempo com um custo muito baixo. Mas gerava um estresse muito grande, junto àquele trabalhador que era visto como uma ferramenta de trabalho. As teorias evoluem e com ela nós podemos evoluir do ponto de vista do pensamento. Se eu pegar lá com você a crise relacionada a este momento, que é a crise da burocratização, que é a crise que faz com que o homem passe de ser máquina para se tornar gente, é o que é o pós-modernismo dentro das teorias administrativas. Eu vejo Ford como algo muito importante, como base desse momento do pensamento. Vamos fazer o exemplo aqui para que você entenda isso melhor. Se você já foi visitar uma fábrica, com certeza sim. Você está numa fábrica, né? Vamos fazer uma fábrica da década passada, do século passado, né? Do começo do século passado. A fábrica era estruturada em especialistas, super especialistas, onde o tempo era mensurado como forma de produtividade e aquele funcionário só podia fazer aquele movimento e gastar o mínimo de força possível para desenvolver aquele movimento. E a linha de produção de Ford traz isso como eficácia. Ele conseguia produzir um carro, né, a cada meia hora, porque todo mundo trabalhava de forma sequenciada, estruturada, com a ferramenta na mão. Mas fazendo essa rotina durante 8, 9, 10 horas, que na época o regime de trabalho era realmente 10, 12 horas, fazia com que a pessoa se estafasse muito rapidamente. Nesse princípio, o pensar estratégico, o pensar como holístico, a administração holística, faz com que você tenha uma visão integrada entre homem, sociedade e ambiente. Eu digo que o administrador moderno tem mais responsabilidade que o médico. Porque quando o médico erra, ele vai fazer mal a uma pessoa. Mas quando o administrador erra, faz um mal para milhares de pessoas. Isso é um problema muito sério, porque eu vejo hoje administradores que não têm essa visão holística, essa visão integrada, justamente essa evolução da teoria, em termos de pensamento. Quem é que começou a repensar melhor isso? Nós temos aí o exemplo de Mary McFarlane, que foi a primeira mulher a falar com que o trabalhador ele tinha voz ativa, ele tinha a dialógica como parte importante do seu aprendizado. E o que é essa dialógica? Dialógica é a capacidade de se comunicar e compreender o que o outro, o que o funcionário deseja e como, né, integrar essa comunicação a favor da empresa, da organização. Mary McFarlane fez justamente esse desenvolvimento da teoria, foi a primeira mulher a escrever sobre isso e trouxe para nós uma visão muito ampla em relação a esse momento da administração moderna. Um passo à frente, quem realmente daí estruturou isso em forma de pesquisa, foi Elton Mayo. Mayo trouxe para nós a pesquisa em campo e a pesquisa empírica com foco na produção. E ele queria estudar uma coisa muito simples, o efeito da iluminação na produção.
E o que ele fez? Ele pediu para 10, 15 funcionários, né, virem trabalhar com ele no lugar isolado. E ele conversando com os funcionários, o que ele desejava desses funcionários, que era justamente verificar a produção mais ágil e mais rápida naquele período. E ele começou, então, a pedir para que o pessoal trabalhasse e desenvolvesse essa competência, as competências deles em relação à montagem de uma determinada peça. E ele veio montando, né, e falando, pessoal, olha, gente, agora é um pouco mais rápido, agora é um pouco mais lento, e foi mudando a iluminação. Olha que interessante, independente da iluminação que ele colocava, quanto mais ele conversava e trocava ideias com esse pessoal, mais rápido eles produziam. E aí começou o pessoal a dar ideias a ele em relação àquele modelo. E foi o quê? Foi aumentando a eficácia da produção. Por quê? Porque ele permitiu que o funcionário se integrasse com a solução que era a montagem das peças. E ele viu que o layout era importante, mas mais importante que o layout eram as pessoas. E aí essa crise, que eu digo crise da burocratização que ocorre, é justamente esse repensar, né? Esse repensar em relação ao modelo produtivo, que na época era mais instrumental, era mais estruturado, tinha as etapas todas organizadas, os tempos cronometrados, as ferramentas à mão, isso era bom, porém, esqueci o mais importante, o humano dentro das relações organizacionais e sociais. Então, ter o instrumento, ter o ferramental é importante, mas a substância por trás do ferramental, né? Essa evolução em termos do pensar é que é o sal da administração moderna. Aí nós temos, que substancialidade é essa, professor? Se eu falar para você que todo funcionário que chega à fábrica para se trabalhar, como é que ele se envolve na fábrica, como é que ele desenvolve suas competências na fábrica ou na sua empresa? Ele fecha a porta, esquece tudo lá fora e começa a trabalhar? É assim que funciona? Você dá o ferramental para ele, toma aqui a sua câmera de vídeo, toma aqui o seu microfone, né? Manda a brasa aí, trabalha. É assim que funciona? A administração moderna diz que existe um passo muito importante dessa evolução administrativa, que é integrar o homem social à sua competência, às suas competências específicas. Esse instrumental, que é o ferramental, com a competência, é que faz com que a administração evolua em termos de pensamento e traga o modelo atual, que é o modelo que realmente faz com que o ser humano se torne parte integrante da solução e fique satisfeito em trabalhar na organização. Peter Drucker fala uma coisa muito importante. Você, administrador, será contratado para quê? Diz para mim. Para o quê? Ganhar dinheiro? Para lucrar mais? Por que você será contratado? Drucker fala, o objetivo maior de uma organização é administrar pessoas, é tirar o que há de melhor nas pessoas e trazer este excepcional, que é o quê? Que é a capacidade de fazer diferente, de agregar, de inovar para dentro da organização. Você, administrador, será muito bem pago para fazer isso. Essa evolução do instrumental para o substantivo, né, que é usar as competências, usar tudo que existe de ideal naquele ser humano para contribuir com a organização. Aí como é que faz isso, professor? Primeira coisa, receber esse ser humano de forma diferenciada. Quer ver o exemplo que eu trouxe para você, que é essa evolução? Existe uma empresa de ônibus aí que tinha um problema muito sério. Ela tinha muitos acidentes durante o percurso que ela tratava. Muitos acidentes. E o pessoal pensando na administração e viu que não adiantava dar um ônibus bonito, limpinho, né, com a mecânica perfeita, alinhamento perfeito das rodas do ônibus. Aquele responsável em transportar pessoas, né, era o que estava causando o maior número de acidentes. Como resolver? Vamos usar as teorias. A teoria diz que você, então, deve pegar toda essa racionalidade substantiva, que é essa competência desse ser, e compreendê-lo em termos de organização. Primeira coisa que essa empresa fez foi ver os problemas gerados pelo excesso de trabalho. Então, esse coitado desse motorista pegava o ônibus e dirigia 10, 12, 15 horas. Ele, na hora de jantar, jantava normalmente meia-noite, 1h da manhã, parava o quê? No beira da estrada, o que tinha? Uma churrascaria. O que esse cara vai fazer? Vai encher de comida, né? Come, come, come. E depois pega a estrada de madrugada. Se você fizer isso, o que acontece com você, meu amigo? Pois é, né? E aí, quando dirige muito tempo sem descansar, os reflexos vão ocorrendo uma série de problemas, não é isso? Então, não adianta o ônibus estar todo bonitinho, todo redondo, se o nosso funcionário não está preparado para essa loucura que foi colocada, a prova. O que eles fizeram? Então, a primeira coisa, olha, antes do funcionário chegar, vai ter aqui uma assistente social, uma psicóloga, para conversar com ele. Ele vai transportando vidas. Então, a psicóloga vai chegar e vai entrevistá-lo. Vai perguntar a ele
como é que ele está, né? Como é que está a família, como é que está o filho. E aí ele falando à psicóloga, ele já chega a uma conclusão. Olha, eu estou com um filho meio doente em casa, olha, eu não estou muito bem, né? Eu estou com um problema com a minha esposa. Pois esse cidadão já de imediato deve ser colocado de lado para verificar o grau de profundidade da depressão, do problema que ele tem. No caso do filho doente, você conseguiria viajar tranquilo com seu filho doente? Onde entra a administração aí substantiva, essa racionalidade substantiva, a dialógica? Onde é que entra isso? Entra justamente nessa integração. Entre o quê? Entre o que o funcionário precisa e o que a empresa precisa. Nesse momento, este funcionário, ele é questionado. Então, seu filho está doente? Ah, sim. Vou fazer o seguinte, eu vou ligar para a sua casa, verifiquei que ele está com febre. Eu cuido do seu filho, viaja tranquilo. Então, a primeira coisa, tirar a preocupação externa do funcionário. E aí, essa administração moderna faz com que isso ocorra. Você tira a preocupação do funcionário e encaminha ele para pegar o ônibus. Aí a parte instrumental, que também é importante, mas não de uma forma incisiva, a parte instrumental que facilite a vida desse motorista. Então, o que tem que ser montado aí? O método de trabalho. Aí entra essa parte de Max Weber, que é justamente essa estrutura lógica em relação ao modelo de trabalho ideal. Organizar o trabalho, pensar o trabalho, né? Essa estrutura, esse exemplo em relação ao motorista, faz o seguinte, faz com que ele pegue esse ônibus, né, no momento em que ele não precisa trabalhar 12 horas, ele vai trabalhar o quê? 8 horas, com parada, né, de meia hora. E essa meia hora é feito um roteiro único, então ele vai e volta naquele roteiro, né, que dura o quê? 3 horas cada ida, então ele tem a possibilidade de ir, voltar e descansar ainda por cima. Ele vai, aí tem um nutricionista, prepara uma coisa leve para ele comer nesse momento de almoço ou de janta, aí ele dá uma descansadinha, acorda, faz um pequeno exercício dentro dessas normas, dessa estrutura lógica, desse modelo ideal, que vai fazer com que ele se estimule para pegar a direção de volta, e por fazer um trecho mais curto, ele vai ter de cor e salteado aquele trecho. O índice de acidentes deste modelo reduziu-se drasticamente. Por quê? A administração, dentro da sua visão estruturalista, com o substantivo, possibilitou a ele ter uma possibilidade de trabalhar mais feliz, mais integrado e fazer com que essa empresa tenha a coisa mais importante do mundo, que é preservar vidas. Então, sai do Fordismo, que é todo quadradinho, para esse pós-Fordismo. A gente podia até falar que, professor, mas Taylor, no seu modelo One Best Way, traz alguns tópicos importantes aí para nós. É verdade, por isso que eu falo da teoria, a evolução da teoria, né? A teoria começa lá atrás, dizendo que o homem é a máquina, né? Mas com a evolução, né, do conhecimento sobre as pessoas, e agora com as tecnologias, que é a terceira geração, que é a escola frankfurtiana, né, essa evolução, ela faz com que pensemos diferente. E aí entra a escola de recursos humanos, que é esse pós-fordismo, essa modernidade, que a escola frankfurtiana traz para nós. Esse pós-fordismo, ele trabalha com o chá. Não sei se você ouviu falar do chá. O chá trabalha competências, habilidades e atitudes. Nós começamos a verificar as competências desse trabalhador, não só mais como aquele mecanicista, mas as competências do trabalhador em relação ao que ele tem de melhor, que é a sua inteligência aplicada ao negócio. As habilidades desse trabalhador, né? Como é que se desenvolve essas habilidades? As habilidades em poder fazer mais com menos, as habilidades em poder utilizar várias ferramentas simultaneamente. E a atitude? A atitude de pôr em prática, de fazer acontecer. Eu posso falar para você agora do toyotismo, né? O toyotismo, ele traz isso como uma vertente muito importante. O salto qualitativo do Japão ocorreu justamente porque Daimler e Fayol, né, estudaram Taylor, administração científica, evoluíram nesse sentido e chegaram à conclusão que o homem holístico faz a diferença. E o que é esse homem holístico dentro do toyotismo? Eu tive a oportunidade de visitar algumas fábricas japonesas, né? E essas fábricas japonesas, elas têm um ponto muito importante, principalmente com o chá, com a competência, habilidades e atitudes, que é esse treinamento de imersão, né? Essas fábricas aqui no Brasil, elas ficam mais no interior, e é bem interessante essa estratégia, né? Por que essas fábricas ficam mais no interior? Porque lá não tem sindicato, lá normalmente a empresa está do lado de uma cidade pequena que depende completamente da empresa, então a empresa tem meio um comando sobre a cidade, né? E aí quando o funcionário vem, esse funcionário vem cru. Ele vem cru e a empresa prepara esse funcionário em relação a todo o modelo administrativo que ela acha ideal. Então ela pega esse funcionário, primeiro, nesse caso, é uma fábrica de chicotes elétricos. Ela treina o funcionário tudo sobre eletricidade, depois tudo sobre cabos, né? Depois entra em chicotes automotivos.
E esse pessoal é super treinado para entender toda essa visão em relação a esta ferramental de trabalho. No segundo momento, ele começa a trabalhar, né, as suas atitudes. A empresa japonesa exige, né, a moral, né, exige hora de trabalho, exige comprometimento. E como é que ele passa isso? Ele passa isso com os exemplos dos funcionários, o testemunhal dos funcionários. O modelo de trabalho japonês é um modelo muito estruturado em termos de relação. Níveis hierárquicos mais baixos e a possibilidade de integração maior em relação a todos os funcionários que fazem parte daquele departamento. Para dar um exemplo mais prático, você entender isso melhor, você deve ter um refeitório na sua fábrica, né? Ou já viu um refeitório numa fábrica, como é que funciona. Os funcionários saem do chão de fábrica e vão direto para o refeitório com um bandejão, não é isso? E já serve a comida. Nessa fábrica, e é importante ver isso, nesta fábrica não é assim não. Nessa fábrica, na entrada do refeitório, tem lá uma meia-lua com pias. E esse pessoal chega, faz o quê? Primeira coisa, lavar as mãos. Depois vai para a comida. Por incrível que pareça, lavar as mãos gera uma redução da falta no trabalho, por problemas gastrointestinais, o que outras fábricas não fazem. Então, você vê o nível de treinamento da fábrica japonesa, educando a pessoa até a lavar as mãos, o melhor meio de lavar suas mãos. Então, entramos agora nas atitudes. Por que os japoneses são conhecidos como qualidade excepcional? Porque justamente estudaram toda essa evolução, chegaram no pós-fordismo, né, nesse modelo adaptado a hoje, a evolução do pensamento, e fizeram com que o funcionário participasse da resolução do problema. Então, nessa fábrica, na montagem, aí vem todo o ferramental, a gente fala do best way, né? Todo ferramental à mão. Então, eles usam isso também, a evolução do pensamento. Não é que a teoria antiga que não é utilizada no presente. Então, eles pegam o ferramental, vestem um cinto, chamam de cinto de utilidades, né? Tem aqui à direita uma solda, aqui à esquerda tem uma fita, né? Aqui no bolso tem um aviso, né? um letterzinho. E aí o carrossel começa a correr na fábrica. E lá tem a meta de produção do dia, 895 chicotes elétricos. E atrás desse rapaz tem um supervisor da qualidade, que é colado nele, né, durante pelo menos uma semana. Para fazer o quê? Para fazer com que ele entenda o que é importante na função dele, resolver o problema, se visualizar o problema. Então o pessoal começa a simular problemas, porque a pessoa tem uma baiazinha, né? A função dele é soldar, colar e passar o lettering. Né? Ele demora 3 segundos para fazer isso. Então o carrossel começa a correr, né? E ele vai fazendo solda, e o supervisor olhando. De repente alguém intencionalmente deixa uma falhazinha. Aí a ideia com a ideia, aí a atitude. Né? A ideia é quando ele vê a falha, mesmo não sendo da parte dele, tem um botão vermelho em cima, que ele bata no botão vermelho e possibilite a parada da linha. E ele identifique ali, e ele tira um outro vermelhinho, um aviso vermelho e coloca falha de qualidade, que ele coloque no momento em que ele enxergar isso. Então ele é treinado para isso, para que se ele visualizar o problema, ele possa imediatamente indicar o problema. E onde entra o funcionário aí nesse sentido? Né? Um pouquinho antes do almoço, 15 minutos antes, a fábrica para, quando ocorre problema, e os responsáveis vão até o fim da linha, onde aquele que causou o problema corrige o problema e explica para o outro o porquê do problema. Olha o que está acontecendo aí, a integração do funcionário na solução para a organização. Essa evolução pós-fordista é revolucionária, porque traz consigo um modelo, uma técnica, né, de dialógica, de discussão, de aprendizado muito além do seu tempo. O que esse chá traz para nós em termos de modernidade? E aí eu falo de competências. Tá? Quando eu falo de competência, que é a escola de recursos humanos traz forte isso, o que é competência para você? O que você entende por competência? Competência é todo aquele meu background, aquele meu conhecimento, aquele meu know-how na prática. Se eu pego uma organização, peguei você para administrar minha organização, e eu quero que você use o mapa de competências para verificar o que fazer em termos administrativos. O que significa isso para você? Na prática, o que significa isso? Como você utilizaria as teorias para auxiliar você nesta implantação? Como trabalhar? Bem, professor, primeiro tem que entender que competências são essas. Peguei uma indústria de flexografia. Professor, o que é flexografia? Você vê aquelas embalagens de Coca-Cola impressas, os rótulos.
Os rótulos são feitos numa grande gráfica, uma gráfica flexográfica, onde entra um rolo de papel de um lado e em 350 metros por segundo sai do outro lado os rótulos Coca-Cola impressos em 8 cores. Tá? Flexografia. Tá? Quais são as competências de uma fábrica flexográfica? Saber comprar o material corretamente, pelo preço certo, com a gramatura correta, saber comprar as tintas, saber trabalhar a máquina e sua manutenção, compreender o tempo ideal de entrega ao cliente, saber trabalhar com artes gráficas. O que eu estou falando aqui para você? Das competências dessa fábrica. Mapear essas competências significa o que cada funcionário deve fazer, com que intensidade e com que nível de acerto e de qualidade. Você medindo isso, você pode comparar com o quê? Você pode comparar com o mercado. E aí a referência. Onde é que entra a administração moderna? Eu não sou uma ilha. Eu compreendo o que eu preciso, o que minha fábrica precisa, né? E compreendo também o que o cliente e o mercado deseja. E comparo com as melhores do mundo para ver o gap, a diferença entre o que eu faço bem e o que eu deveria fazer, ou aonde eu poderia chegar. Esse estudo evolucionista do pensamento aplicado à solução da fábrica é o que é de mais moderno hoje em termos de visão holística da administração. Esse pensamento evolutivo de adaptar a competência às estratégias organizacionais passa por esse pós-fordismo e esse modelo da escola de RH, fazendo com que o funcionário faça parte da solução e consiga gerar essas soluções. No Fordismo, se a gente fazer a relação do best way, tinha muito disso. Porém, né, como se pensava com o homem como máquina, tinha esses conflitos naturais. O que Ford fez de revolucionário? E aí é interessante citar. Ford, quando colocou o carro em produção, uma das coisas mais importantes que eu acredito que ele tenha feito, talvez até não intencionalmente, foi pagar um salário melhor, pagou um salário melhor aos seus funcionários, objetivando o quê? Objetivando com que eles tenham uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Tendo qualidade de vida um pouco melhor, o cara vai trabalhar mais satisfeito. Mas naquela época focado em salário. Qual foi o outro ponto importante? Você, quando compra um apartamento, você normalmente verifica que tem pessoas construindo apartamento, fazendo parte do apartamento. Ou melhor, esse pessoal que construiu o apartamento, ele pode comprar o apartamento que constrói? Existe um bairro chique aqui na cidade, onde esse pessoal, mesmo que queira, não pode, porque o apartamento vale pelo menos umas 1000 vezes mais do que ele ganha. Tá? Então é muito difícil alguém deixar de comer e viver para comprar um apartamento como esse. Qual é a grande evolução de Ford? Quando um funcionário construiu ou montou o seu carro, ele permitia que esse funcionário comprasse esse carro e pudesse pagar esse carro parcelado a perder de vista, mas ele experimentava o carro, ele vivenciava esse carro. Vivenciando e entendendo o carro, os seus problemas, ele trazia à linha de produção as possíveis soluções. Eu creio que este modelo é um modelo que fez a diferença para a Ford, fazendo com que a Ford realmente tivesse um produto diferenciado, porque permitiu ao seu funcionário fazer parte da solução em relação à produção em série, produção em linha. Então chegamos às conclusões da escola de RH, onde o homem organizacional faz parte das soluções da empresa, consegue trocar ideias, consegue trazer inovações e fazer com que a empresa evolua nesse sentido, porque integra a pessoa com a empresa dentro de uma visão holística. A administração moderna é isso, essa flexibilização, essa dialógica, essa capacidade integrativa. Vamos falar um pouquinho agora de trabalho à distância, trabalho em casa e trabalho terceirizado. Vamos analisar e verificar o seguinte: hoje, que empresas podem desenvolver esse trabalho? Nem todas podem, nem todas as áreas, nem todos os departamentos. Depende muito dessas competências integradas da organização. Então, eu vou perguntar a você hoje, né? Se você é um profissional da área da inteligência, é o analista de sistemas, seria interessante trabalhar em casa? Como trabalhar em casa? De que forma trabalhar em casa? Eu tive a oportunidade de visitar a SAP São Paulo. A SAP é uma grande empresa da área de tecnologia da informação. E eu vi que muita gente trabalhava em casa. E eu perguntei para o administrador responsável como é que ele conseguia gerenciar tudo isso. Ele falava: olha, professor, nem todos podem trabalhar em casa. Aqueles que têm a facilidade, a disciplina e conseguem organizar sua casa para desenvolver esse serviço, tudo bem. Caso contrário, não. As soluções focadas aí estão justamente nessa preparação funcional. Então, ele teve a oportunidade de pegar o pessoal que tem mais tempo de casa, que já conhece a cultura organizacional e que tem a oportunidade de trabalhar de forma mais individualista, e permitir que essa pessoa trabalhasse pelo menos 2 dias na semana em casa. Então, nem todos podem desenvolver essas competências.
Tem pessoas que necessitam dessa integração com os colegas, de reuniões ou de ferramental do trabalho que é difícil levar para casa. Por exemplo, uma câmera de vídeo dentro do estúdio não dá para você levar para sua casa. Mas, de repente, for um profissional que trabalha com redação, um roteirista, que trabalha inteligência aplicada, o que seria necessário? Esse administrador desta empresa de tecnologia da informação, ele coloca, junto com esse funcionário, as possibilidades, né? E prepara esse funcionário para ter o quê? Todas as tecnologias necessárias para poder integrar este funcionário à empresa. Então, não é porque ele está distante que ele não está integrado. Esse é um ponto importante. Eu tive a oportunidade de entrar numa sala de controle, onde tinham 3 grandes painéis. E cada painel cuidava de pelo menos 5 pessoas. Ele, olha aqui, estou com o funcionário Marcelo aqui nesse painel. Ó. Ele clicava, abria o painel do Marcelo, já entrava o Skype, né, que é a tecnologia VoIP de comunicação online, real time, já com a imagem do pessoal trabalhando. Ele perguntou, como é que estão as coisas? Não, está tudo bem, estou desenvolvendo aqui, daqui a pouco, né, eu estou terminando. Então, você está terminando esse tópico tal, ou seja, os controles diários, follow-up diário desse funcionário, através desse painel de controles. Aí tinha um tipo modelo de MS Project, que é esse cronograma de Gantt, né, em que aparece estruturado o que deveria ser feito em que tempo, e ele acompanhando isso. Né? Falou, olha, esse aqui está no tempo hábil, está tudo bem, esse aqui eu estou acompanhando mais de perto porque ele está atrasado. Então, os controles, a busca do resultado como solução para ele era diária. Eu vejo muito pessoal trabalhando e aí esses controles, eles ficam só no final do período. Eu acho que isso é uma falha. Eu te dou a missão, né? Exemplo, olha, você vai trabalhar à distância, vai fazer o capítulo 1, 2 e 3. Escreve para mim, me entrega daqui um mês. Aí daqui um mês fala, olha, desculpa, só consegui fazer o capítulo 1. De quem é a falha? Do método de controle. A distância, dependendo da forma e do nível de complexidade do material, ou até do perfil do trabalhador, você deve adaptar a administração para melhor, o quê? Atender a essas demandas. Um profissional muito criativo tem dificuldade em cumprir prazos. Então, você deve diariamente dar o suporte a ele, para que ele possa, o quê? Entender a importância dos prazos. Né? Cada funcionário deve ter um modelo de controle diferenciado. É isso que eu quero falar a você aqui, para que você monte isso de uma forma que não gere estresse, nem para você, nem para o funcionário, e que todos ganhem com isso. Vamos falar um pouquinho sobre regulamentação trabalhista do trabalho à distância. Há pouco tempo foi regulamentado pelo deputado Luiz Paulo Veloso, justamente toda essa parte trabalhista, toda essa parte de estrutura trabalhista, legislação trabalhista. E uma conclusão muito interessante é que chegaram que todo trabalho à distância deve ser referenciado com a CLT. Então, todo trabalho à distância tem todos os benefícios, tudo que a CLT coloca como regulamentação para esse tipo de trabalho. Muito interessante porque gera o quê? Gera tranquilidade, tanto para o trabalhador quanto para quem está contratando esse trabalho. Evolução muito grande desse sentido. Então, quando você pega um professor, por exemplo, que pode dar essa aula à distância, ele está todo embasado, regulamentado nesse sentido. Né? Os contratos e tudo que foi desenvolvido como CLT, que já é algo faz intrínseco da nossa legislação, vai fazer parte desse trabalho. É algo muito novo, muito recente, mas que está evoluindo e agora, com a lei, fica muito mais fácil. Um exemplo interessante desse sentido de regulamentação. O pessoal que trabalhava à distância era discriminado. Tinha muita discriminação nesse sentido, que era colocado como um segundo nível. Fala, não vai participar da estrutura da empresa, então trabalha em casa e me entrega os negócios aqui, eu te pago. Isso era um problema, porque o pessoal discriminado não sentia parte da cultura, do clima organizacional. Vejo muito isso nesse trabalho de outsourcing, né, de terceirização. Você terceiriza a cultura da empresa, terceiriza o clima organizacional. Isso é um problema muito sério, porque faz com que o funcionário não possa trazer o que é de melhor, que é fazer parte de uma organização de forma integrada, de forma holística. Olha a palavrinha de novo, holística. Com essa regulamentação, eu vejo que as empresas vão ter que pegar um modelo de RH que faça com que esse funcionário, sempre de tempos em tempos, venha à empresa, mas não para usar a estrutura, mas para usar os intelectos e fazer com que a relação humana, né, integrada com os seus colegas de trabalho, possa gerar o quê? Gerar essa sensibilidade maior, que é o desenvolvimento da cultura e do clima organizacional. Vamos falar um pouquinho o que é de novo aí, que é a Organização Internacional do Trabalho. A Organização do Trabalho, ela tem batido muito forte em alguns pontos importantes. Um dos pontos importantes é a redução do trabalho infantil, que ainda é muito triste em termos de
de exploração, né? Coisa terrível. Então, a Organização Internacional do Trabalho briga por isso. Briga também pelos sindicatos, fazendo com que os sindicatos possam se desenvolver o seu trabalho e trazer o que é de melhor para o trabalhador. Trabalha muito também o desenvolvimento dessa humanização, dessa capacidade de trazer o homem o homem como competência, o homem como parte integrante da solução para as organizações. Então, o respeito pela criança, o respeito pela organização sindical, o respeito pelo homem organizacional, o homem trabalho, o homem competência, é o que a Organização Internacional do Trabalho tem trazido para nós em termos de discussão. Entre no site da organização e veja lá todos os critérios e a evolução no trabalho do mundo. Você vai ver que o Brasil está muito bem colocado nesse sentido e que os outros países ainda têm muito que evoluir. Sente os países que trabalham explorando o trabalhador moderno, que hoje não cabe mais isso. Bons estudos, muito obrigado.